Nesse vídeo, a gente vai abordar a parte do protocolo assistencial médio de manejo de paciente crítico com Covid-19 na UTI, nas falências nutricional, a falência do trato gastrointestinal, o suporte nutricional e a terapia renal substitutiva. Suporte nutricional. Os pacientes críticos têm intenso catabolismo e uso prioritário de substrato energético proteico, ao contrário do metabolismo em jejum, em que o substrato energético preferencial no paciente não inflamado, na pessoa saudável, são os carboidratos e lipídios. No paciente crítico, os substratos energéticos preferenciais são carboidratos, dificultado pela resistência insulínica, e o substrato energético proteico como fonte principal de energia nessa fase de doença crítica. A desnutrição em paciente crítico está relacionada com piores desfechos e com tempo de internação maior mortalidade e fraqueza muscular adquirida na UTI. A via preferencial para dar nutrição para um doente na UTI é oral, quando ele tem condições, ou a nasoenteral, ou seja, preferencialmente o trato gastrointestinal, quando viável, ficando a via parenteral reservada para os casos de falência do trato gastrointestinal. As doses prescritas em pacientes eutróficos e não obesos são de 20 calorias por quilo por dia, sendo proteína 1,2 a 2 gramas quilo dia na primeira semana, evoluindo conforme a tolerância do paciente até a segunda semana, atingindo 35 calorias por quilo peso por dia, peso atual, mantendo uma dose de proteínas também de 1,2 a 2, a partir da segunda semana, conforme ele for tolerando. Importante na primeira semana é o início precoce, tão logo o paciente adquire estabilidade hemodinâmica e estabilidade metabólica. Independente da dose, o início precoce tem sido associado a melhores desfechos na UTI. Pacientes obesos, a recomendação é utilizar o peso ideal para o cálculo de necessidades nutricionais. A prescrição de calorias recomendadas é de 22 a 25 kcal por quilo de peso, por quilo de peso ideal, com a prescrição de proteínas de 2 gramas por quilo por dia de peso ideal, e nos obesos mórbidos 2,5 gramas quilo dia de peso ideal também. As formulações usadas em pacientes críticos devem ser isentas de fibras, por estimular a peristalse e, em contextos de choque, poder levar à necrose avascular do intestino. O início da terapia nutricional deve ocorrer após o controle do choque e conquistado o equilíbrio ácido básico, duas condições necessárias. Sempre o mais precoce possível, de preferência nas primeiras 24 horas, e em caso de pior hemodinâmica ou acidose, a dieta deve ser suspensa. Lembrar aqui que controle do choque não significa ausência de vasopressor, mas sim estabilização de dose e melhora hemodinâmica global, como clareamento do lactato, estabilização da pressão, boa perfusão periférica, retomada do volume de diurese. Em pacientes pronados, a manter uma vazão de dieta de 20 ml hora, com a cama e posição de Trendelenburg durante a posição prona, Trendelenburg reverso, para impedir o refluxo e microaspiração. Pelo aumento da resistência à insulina decorrente da inflamação, os pacientes críticos apresentam hiperglicemia. Essa tem um fator prognóstico no paciente, e também não só mortalidade, mas prognóstico para evolução para doença crítica crônica. O uso de insulina regular endovenosa, protocolo de insulina regular, para controle de glicemia, deve ser iniciado quando a gente tem 2 medidas de glicemia capilar acima de 180 em sequência, sem resposta à administração de insulina subcutânea, 6 unidades, regular também. Para manejo do vazão da bomba e prescrição da concentração de insulina, ver o protocolo específico de controle glicêmico.
Não há indicação de uso de imunofarmaconutrientes até o momento em pacientes com SARA por Covid-19. A constipação em pacientes críticos em ventilação mecânica por 5 dias ou mais tem fator prognóstico e, portanto, ela tem que ser tratada. Pacientes constipados devem receber laxativos. A recomendação é lactulose 20 ml por sonda 3 vezes ao dia, ou macrogol, um envelope por sonda, também 3 vezes ao dia. Enemas glicerinados via retal são indicados quando há presença de fezes na ampola retal. Quanto ao suporte de terapia renal substitutiva para os pacientes que desenvolvem falência renal em vigência de SARA por COVID. Aproximadamente 10% dos pacientes críticos com pneumonia por Covid-19 vão apresentar insuficiência renal. A estratégia ventilatória na SARA exige um volume corrente baixo com pressões expiratórias altas, o que leva à hipercapnia e acidose respiratória. A estratégia ventilatória é necessária por reduzir a lesão induzida por volume, conhecida como VILI, e o aumento da pressão pulmonar para a abertura de áreas atelectasiadas, né, como num pulmão de recém-nascido sem surfactante. Essa estratégia tem sido associada a um prognóstico dos pacientes e, portanto, ela precisa ser mantida, apesar de levar a hipercapnia e acidose. O edema inflamatório, por outro lado, dificulta o mecanismo da troca de oxigênio, levando à hipoxemia na SARA. Portanto, estados hipervolêmicos, como na insuficiência renal, podem levar à potencialização da hipoxemia e piora desses pacientes. Portanto, esses dois mecanismos fazem com que o doente crítico com SARA, quando evolui com insuficiência renal, tenha pouca tolerância ao equilíbrio ácido-básico e piora da hipoxemia. Logo, a perda de função renal, como via de regra, precisa ser suportada precocemente a fins de controlar o manejo volêmico desse doente e controlar acidoses metabólicas, mesmo que mínimas, porque a acidose respiratória ela acaba ocorrendo com uma frequência maior por necessidade de tratamento com a estratégia ventilatória protetora, e o doente fica pouco tolerante a uma acidose metabólica mínima por não ter um mecanismo compensatório ventilatório. Apesar de não haver estudos com impacto de mortalidade em pacientes críticos gerais, os métodos de diálise contínua ou estendida eles têm sido recomendados para o controle metabólico e volêmico desses doentes, principalmente na SARA, por permitir um controle mais fino da volemia e do controle ácido básico mais constante, né? Uma vez que eu não consigo, em função da estratégia ventilatória, manter esse paciente hiperventilado. Os métodos de diálise peritoneal não são indicados em pacientes com SARA, porque vão aumentar, mesmo que hemodinamicamente estáveis, por promover o aumento da pressão intraabdominal e piora ventilatória. Na UTI, os métodos de diálise disponíveis serão o convencional e o estendido, disponíveis em leitos específicos da UTI. Pacientes com insuficiência renal devem ser avaliados pelo serviço de nefrologia, mediante solicitação, e esse profissional vai avaliar e indicar a terapia renal substitutiva. Cuidar sempre a preferência pelos horários de atendimento em combinado com esse serviço, buscando avaliação precoce desses doentes ainda nos turnos vespertino e matutino, de segunda a sábado. Diálise no domingo ainda não é uma medida acordada com o serviço, portanto, tentar prever a evolução dos pacientes o mais precocemente possível para que a avaliação aconteça nesses períodos acordados. A passagem de catéter será feita pelo médico da UTI, preferencialmente na veia jugular direita, permitindo um melhor fluxo do catéter.